Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, um detalhe rápido. Eu finalmente cedi e comprei um MacBook, porque eu já existo no ecossistema da Apple, então com o iPad, com o iPhone, em teoria tudo era para integrar muito bem. Eu estou passando por alguns problemas, mas se vocês tivessem me dito antes que eu ia poder fazer isso aqui, usar o computador como o monitor para o celular, quando eu estiver gravando vídeo, isso por si só já justifica a compra. Eu não estou mais com tanta raiva de quem me recomendou um MacBook por todos esses anos. Mas enfim, eu não quero aqui falar de MacBook nem das minhas reclamações sobre o computador, porque eu tenho um outro vídeo falando sobre isso explicitamente. Dessa vez eu trago aqui para vocês mais uma análise de ficção científica. Esse é o tipo de vídeo que eu faço sabendo que vai ser o vídeo menos visto da semana. E eu tô ok com isso, porque eu encontrei a minha comunidade de leitores de ficção científica. Toda vez que alguém me manda um DM agradecendo por uma recomendação que eu fiz, ou me dando uma recomendação de livro, é exatamente com essa galera que eu quero andar no recreio. E para essa galera, eu trago aqui a minha análise dupla de Jurassic Park e Mundo Perdido, do Michael Crichton, meu autor favorito, que a notícia da sua morte, que aconteceu em 4 de novembro de 2008, chegou na mídia no dia 5 de novembro de 2008, que é meu aniversário e foi o meu pior aniversário da vida, mas enfim. A propósito, eu vou dar o braço a torcer aqui para meus colegas que ainda são mais adeptos dos livros físicos, porque mostrar o e-reader, né, o Kobo, para a câmera, para falar da leitura, é tão... Eu queria tanto poder segurar aqui o livro, tá aqui, pronto. Vocês tinham um argumento na manga que vocês não usaram, mas eu tô dando para vocês. Falar do livro, segurando aqui na câmera, faz mais sentido, mas enfim. Jurassic Park e Mundo Perdido. A propósito, o fato de que muita gente não sabe que Jurassic Park era originalmente um livro me faz me sentir muito velho, porque quando eu era moleque era uma coisa bem sabida. Tinha o livro Jurassic Park que virou um filme, tipo, tinha o livro do Harry Potter que virou filme, o livro de Crepúsculo ou qualquer outra franquia literária que se tornou filme. Me faz perceber o quão velho eu estou, que muita gente não sabe que Jurassic Park era um livro. Jurassic Park e Mundo Perdido, a propósito, tem uma distinção curiosa com esses livros, porque Mundo Perdido foi a única continuação que o Michael Crichton escreveu. E por causa do sucesso retumbante do filme, do Spielberg, né? Vamos falar sobre os livros. Eu li os livros numa ordem um pouco... talvez inesperada, porque eu li primeiro O Mundo Perdido, que é esse que eu acabei de reler agora essa semana. Foi o primeiro livro do autor que eu ganhei de presente do meu pai. Eu lembro daquele dia muito claramente, já contei essa história aqui. Então esse livro, ele mora no meu coração. Ele foi a gênese da minha paixão por esse gênero literário e foi o primeiro livro que meu pai me deu de presente, então vive no meu coração. Como eu falei, eu li Mundo Perdido antes de ler Jurassic Park e eu diria pra você que é uma experiência bem de boa, porque Mundo Perdido tem o benefício de ter sido precedido por um dos maiores filmes da história, pelo menos na época de lançamento. Então, se você está familiarizado com a história do filme, Jurassic Park, você pode ler O Mundo Perdido tranquilo. Tem algumas pequenas modificações que não vão impactar muito a experiência. Mas enfim, Jurassic Park, você tá careca de saber sobre a trama dessa história, até porque a Universal vai espremer até o tutano dessa franquia. Com esses novos filmes lá do Jurassic World, que eu me interesso muito pouco. É até triste, considerando o quanto eu gosto da franquia, o quanto eu gosto de... Eu gostava, eu era mais fanático por dinossauro lá quando era moleque. Mas enfim, em Jurassic Park, a trama do livro é exatamente o que você espera, conhecendo a história do filme. Um bilionário chamado John Hammond descobre uma forma de clonar dinossauros, usando sequências genéticas que foram preservadas em âmbar, que é o fóssil gerado da seiva petrificada de algumas plantas. A teoria era essa: o mosquito picou o tiranossauro, pousou ali na bananeira, veio a seiva, não sei se bananeira tem seiva, mas tá aí, licença poética. E aí o mosquito e o sangue ficaram preservados. Lá na frente, esses caras estão agora clonando o dinossauro usando essa técnica. O livro é o que a gente chama na literatura de cautionary tale. É um conto que tipo, olha, não façam isso, isso é um perigo, olha a merda que daria. E isso é bem o gênero do Michael Crichton. A maioria dos seus livros, definitivamente os que cobriam ficção científica, porque ele se aventurou em outros gêneros também, como aventura medieval, né, com o 13º Guerreiro. Eu não lembro, eu vi o filme há muito tempo e nunca li esse livro, né, que o original, o livro era Eaters of the Dead,
acredita, né? Devoradores dos Mortos. De todo o catálogo do Michael Crichton, esse é o que passou batido. Eu nunca li, mas vou colocar na lista de leitura. Enfim, ele também escreveu a História de Primeiro Contato / Terror, tem uma aventura de piratas chamada Latitudes Piratas, que foi o último livro do Michael Crichton que o papai me deu. E que saiu, inclusive, póstumamente. O Michael Crichton tinha falecido, a sua viúva Sherry Crichton achou o manuscrito, publicou depois da morte do autor. Enfim, Jurassic Park, o livro, ele é melhor do que o filme, o que é trivial, mas eu acho que eu posso estar sozinho nessa opinião. Porque o filme, ele é muito Spielbergiano. Então, por exemplo, você tem o arco do Alan Grant, o paleontólogo, que meio que o protagonista, tanto do filme quanto do livro, ele não gosta de crianças no filme. E aí, no final, ele tem que cuidar dos netos do John Hammond, e aí o arco dele se conclui com ele agora gostando de crianças. É uma parada meio Spielbergiana, né? Ele é um pouquinho mais infantilizado do que se esperaria se você tivesse conhecido primeiro o filme, o livro, o material original. Que ele é muito mais cínico e raivoso. Ele é um livro de terror quase, tem bastante violência e tal, enquanto o filme, né, ele é muito mais leve, é mais pra família e tal. O Grant do livro, por outro lado, ele meio que não tem um arco. Nenhum dos personagens realmente tem um arco. Isso tende a ser um ponto fraco da ficção científica, onde a imaginação da trama e as paradas loucas são o foco da história, nem sempre desenvolvimento de personagem. O livro, ele é um pouco mais monótono, na minha opinião, porque ele mostra um pouquinho da ciência de como é que a gente trouxe esses dinossauros para a vida, e o que aconteceu, por que o parque foi sabotado, por que eles fugiram, e as desgraças que acontecem, as aventuras do Grant com as duas crianças que ficam perdidas no parque, assim como você vê no filme, e os esforços da equipe do parque de trazê-lo de volta, né? O livro conclui de uma forma diferente do filme, porque tem alguns personagens que morrem, que não morrem no filme, notavelmente o próprio Hammond, que é um personagem muito filho da puta, como esse arquétipo de personagem do Crichton tende a ser. O bilionário capitalista que inventou uma tecnologia que é financiou a invenção de tecnologia, sendo mais preciso, e mais realista também, mas que na verdade é uma desgraça e estão usando de forma irresponsável, tipicamente para alguma aplicação de entretenimento. O Michael Crichton, ele era um pouquinho formulaico, menos do que outros caras, tipo Dan Brown. Dan Brown é muito formulaico. Você leu um livro de Dan Brown, especificamente As Aventuras do Robert Langdon, você leu todos, porque ele reescreveu o mesmo livro umas 7 vezes. O Michael Crichton é um pouco menos formulaico do que isso, porque ele tem livros bem variados até. Mas, nisso, esse é o clichê do Michael Crichton. Algum filho da puta endinheirado inventou uma tecnologia irresponsável. O que ele faz? Faz um parque de diversões. Isso acontece em Mundo Perdido. Isso também é um ponto da trama de Linha do Tempo, que eu ainda resenho aqui no canal, e gerou um filme horrível, a propósito, com o Paul Walker. Isso acontece em Micro, que foi um livro, mais um manuscrito achado pela viúva do Michael Crichton. Ele tinha escrito basicamente 20% do livro, 25% do livro. Eles contrataram um cara chamado Richard Preston, se não me falha a memória, para concluir, e o livro é um dos piores que eu já li na vida. Eu releio livros com frequência, esse eu nunca mais vou reler, e eu terminei realmente na força do ódio. Enfim, o Westworld, que talvez você conheça por causa da série da HBO, para quem não sabe, talvez saibam. Westworld foi escrito, o livro original, escrito pelo mesmo autor de Jurassic Park. E acredito, se não me falha a memória, que ele dirigiu o filme também, que foi um dos primeiros filmes que usou gráficos gerados em computador para simular a visão do ciborgue lá que deu pau, né? É sempre isso, os caras criam um parque de diversão e dá pau. Tem muitas cenas de aventuras dos personagens tentando escapar dos dinossauros, que não apareceram no filme, mas foram aparecer lá na frente, né? Inclusive, um dos elementos que eu achava mais interessante do livro, que nunca apareceu até o primeiro Jurassic World. Eu fui ver o filme, sem esperar muita coisa, e só por isso ter sido trazido à tona, eu falei, mano, os caras resgataram uns pontos que eu achei mais salientes, mais interessantes do livro original. O Dr. Henry Wu, que é um personagem um pouco mais presente no primeiro livro, e retornou agora nessa nova franquia, ele tem um dilema moral entre ele e o Hammond, né? Quando ele começou a desenvolver a tecnologia de clonagem, o Hammond dependia muito dele, aquilo era novo, estava sendo feito pela primeira vez na história da humanidade, então o Henry Wu era o messias de toda a situação ali, o cara que resolvia tudo, o cara que através do trabalho dele que a gente vai conseguir, então ele era ovacionado pelo Hammond e tal. À medida que o processo foi ficando um pouco mais simples, eles começaram a entender melhor a tecnologia e o Henry Wu, ele, no livro, ele vai perdendo um pouquinho daquela influência que ele tinha no Hammond, que agora o negócio tá meio que mais automatizado, digamos, tá um pouco mais simples. Não tão simples assim, e isso é o ponto principal do segundo livro, mas o processo do parque, no momento em que a gente o conhece, quando os protagonistas vão lá visitá-lo, ele já tá assim, mais resolvido. Ele já tem várias versões diferentes dos dinossauros, né? Eles usam realmente o termo versão,
né, como se fosse software mesmo, esse é um ponto que é bem claro no livro. E o Wu, ele é um perfeccionista, ele se vê como um artista quase, ele teve o prestígio tão grande de ser o pioneiro nesse lance de clonagem de dinossauro. No momento, a história de todos os livros do Michael Crichton, os críticos, eles apontam isso. E em Jurassic Park isso é verdade. As histórias são potencialmente catastróficas, o que pode acontecer por causa dessa tecnologia sendo usada de forma irresponsável. E a propósito, o Malcolm, né, o Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, ele bate nisso, mas é muito assim jogado de lado no livro, é muito no filme, é muito rápido, porque é um filme, né, tem que ter ação, tem que ter, né, coisa acontecendo. Tendo dito isso, tem bastante poucas imagens de dinossauro, de CG pelo menos, né? Eu lembro que eu li na internet que é coisa de, menos de, por volta de 15 minutos mais ou menos, as cenas de dinossauro computadorizado, né? É relativamente pouco. Spielberg é bom nisso, né? É célebre no cinema a história do tubarão robótico, né? Que eu acho que chamava Bruce, se não me falha a memória, no set de Tubarão, que falhou, vários problemas, ele não funcionava muito bem, e a solução do Spielberg para isso foi, não mostra tanto assim o dinossauro o tempo inteiro. Mas o meu ponto é que Jurassic Park mostra muito menos os dinossauros do que você lembra que mostrava. Enfim, o Wu, ele é um perfeccionista, ele tá sempre melhorando os dinossauros e tal, e aí ele vai e fala pro Hammond, olha, é o seguinte, eu tenho uma ideia aqui. Os dinossauros, eles se movem muito rapidamente, já percebeu? E eu acho que quando a criançada vier pro parque e tal, os turistas, eles vão achar estranho que um animal tão grande está se mexendo tão rapidamente, não vai parecer natural, talvez isso vai fazer os dinossauros parecerem menos reais. Então, que tal se a gente modificasse aqui o código genético para torná-los um pouco mais lentos, tal, não sei o quê? E o Hammond visceralmente contra a ideia de estar modificando a realidade nua e crua que são os dinossauros que ele trouxe de volta à vida e tal, dando a si mesmo o mérito disso. E aí o Henry fala assim, mas mano, esses bichos que você trouxe, eles não são dinossauros. Eles são animais que são muito próximos de dinossauros, mas que a gente mexeu tanto neles que eles já estão tudo, é uma gambiarra louca. Então, você não está preservando nenhum realismo se você não modificar mais um pouco. A gente já modificou até aqui, por que não modificar um pouco mais? Né? Então, o que eu quero dizer é que o primeiro livro, ele bate muito nessa tecla de como é arrogante a posição desses caras, né? Como eu falei, o filme fala sobre isso também, é um ponto muito importante da trama, mas o livro, ele, se você gosta desse tipo de debate e tal, ele é um pouco mais detalhado em relação a isso. Como eu falei, tem alguns personagens que morrem no livro, que não morrem no filme, né? Inclusive, como eu falei, tem uma parada muito peculiar sobre o Malcolm, porque ele morre no livro e ele retorna no segundo. E ele morre de forma muito explícita. O personagem diz de forma clara pro outro que ele morreu, né? Ele não está com o grupo quando eles estão fugindo, e a ilha, ao contrário do filme, ela é bombardeada pela Força Aérea da Costa Rica, para destruir tudo. O governo da Costa Rica se arrepende de ter se envolvido com essa merda, não quer. Os dinossauros, a propósito, é uma coisa que não aparece no filme. Eles começaram a fugir pro continente, né, da ilha, porque tem um barco que vem para trazer, né, mantimentos para ele e tudo mais, e tudo naquele parque era uma putaria. Era tudo mal feito, tudo era o John Hammond, no filme ele bate mais nessa tecla. Ele fica constantemente falando o bordão spare no expense, que basicamente se traduz como a gente não economizou nada, mano. A gente gastou foi tudo. Né, dinheiro não foi um problema, é basicamente se gabando do fato de que ele não tentou economizar para fazer o parque. E o fato de que ele fica repetindo isso no filme direto, quem lê o livro saca que isso é meio que um mecanismo de defesa, porque na verdade sim, ele fez isso. Ele tentou economizar em tudo que dava. O parque, ele era todo automatizado e tal, isso é um ponto que é mencionado mais no livro. Ele é todo automatizado, todo high-tech e tudo mais, mas depois fica claro que não é porque aquela tecnologia está pronta para isso, é porque é a forma mais barata de manter o parque com o mínimo de equipe, né? Então, o próprio Nedry, que foi o cara que sabotou o parque, ele fez isso porque ele estava sendo mal pago, mais uma vez. O Hammond não estava pagando propriamente o seu administrador lá de TI, né? Então, enfim, o livro é bacana, mas eu acho ele um pouco mais chato, mais monótono, no sentido de que uma parte maior dele é só fuga dos dinossauros,
né? Então tem um pouquinho de um mistério de por que a ilha saiu de controle tão rápido, por que a gente tem muito mais dinossauros do que a gente estava esperando, tem algumas coisinhas assim, mas de forma geral é mais sobre a fuga, né, e as mortes, e os caras tentando ligar o parque de volta, mas eu achei um pouco mais, né, enfim, não foi pra mim, tô dizendo que é ruim nem nada, mas eu acho ele mais vazio, mais chato, mais monótono, mais só aquilo ali. Mundo Perdido, por outro lado, que o Michael Crichton foi convencido / forçado a escrever pelo Spielberg, pela Universal, porque os caras queriam, meu irmão, foi o maior filme da história na época, foi o filme na época, né? Então, óbvio que tinha que ter uma continuação, né? Então, o personagem que a galera assim, mais conectou, que mais bacana, o Ian Malcolm, não do livro ele aparece até relativamente pouco. No filme, por causa do Jeff Goldblum, o Malcolm ele é tão carismático que os caras falaram, mano, tem que trazer o cara de volta. Mas como é que traz o cara de volta se ele foi descrito como tendo morrido e depois o prédio onde ele estava morto, que estava cercado de dinossauros que estavam prestes a atacar, então morto, comido por dinossauro, depois explodido pela Força Aérea Costa-Riquenha. Costa-Riquenha? Enfim, vai Costa-Riquenha. E aí ele, no Mundo Perdido, ele está no hospital, na Costa Rica, não é explicado em momento nenhum como ele chegou lá, né, ele tinha sido descrito como estando morto pelos outros personagens, enfim. Ele trouxe de volta o Malcolm e funciona. O segundo livro ele é muito mais interessante, porque o segundo livro revela que o parque, como eu mencionei lá no começo, ele não era tão assim, funcional quanto o Hammond tentava fazer parecer para os especialistas, né, os paleontólogos que foram lá endossar, e para os acionistas. O parque, na verdade, estava dando tudo errado, a InGen estava à beira da falência, o negócio estava indo mal das pernas. E, em parte, porque a ilha que eles estavam visitando é só o parquinho, tudo bonitinho e tal, maquiado, mas tinha uma outra ilha, que era o Sítio B, onde eles tinham de fato a fábrica, digamos assim, a verdade, não digamos, o livro descreve o complexo como uma fábrica de dinossauros. Eles tinham lá o sistema industrial muito maior e complexo e cheio de problemas, né? E aí o livro traz um novo protagonista, que é o paleontólogo Richard Levine, que é um cara mega arrogante, mega filho da puta. É um personagem bem clássico dos livros do Michael Crichton, né? E aí ele tem uma tese de que talvez tenha algum lugar do mundo com dinossauros ainda vivos, que a extinção pulou esse lugar, que é a tese, a hipótese do mundo perdido, um local do planeta onde ainda tem dinossauro, né? É um conceito antigo, tanto é que tem um livro do Arthur Conan Doyle, chamado Mundo Perdido, que é frequentemente confundido com esse aqui. Esse aqui é o The Lost World, e o do Conan Doyle é Lost World. Eu acredito que essa é a enfim. E o Malcolm sabe que isso é verdade, mas não da forma como o Levine está pensando, porque não foi uma área que, por algum motivo, a extinção não chegou lá. Existe, de fato, uma ilha cheia de dinossauros, mas são tudo doentes, tudo bugado, cheio de modificações genéticas e caramba, e é por causa de uma empresa que ele não pode também falar muito sobre, porque tem todo é insinuado que ele está contratualmente impedido de falar sobre a desgraceira que aconteceu e tal. O filme fala disso mais explicitamente, o livro não tanto. Mas, mais uma vez, é aquele lance que os críticos do Crichton falavam, que ele bola histórias mirabolantes, mas ele nunca tem que lidar com as consequências daquilo pro mundo em geral, porque sempre as paradas que acontecem no livro do Malcolm, do Michael Crichton, são bem isoladas. Tipo, todo mundo ou todo mundo morreu, ou as pessoas não podiam falar sobre o que aconteceu por causa de questões contratuais, ou o mundo por algum motivo não ficou sabendo, né? Enfim, eles preparam uma expedição para ir para essa ilha, para examinar os dinossauros e tudo mais. Eles têm umas teses sobre o que causou a extinção dos dinossauros, que eles acreditam que essa ilha provém uma oportunidade única de pôr a teste, né? E os antagonistas desse livro agora é o Dodson, que era o carinha que pagou o Nedry para sabotar o Jurassic Park no primeiro livro. E ele agora vai se envolver diretamente indo pra ilha pra tentar, ele descobriu também, junto com esses caras, que a ilha tá lá, que é o sítio B da InGen e tal, e ele convence lá a empresa pra qual ele trabalha. Ele é tipo que ele é meio que um mafioso, um cara meio filho da puta, sempre se envolvendo em umas paradas muito antiéticas e tal. Ele é o cientista filho da puta clássico que, mais uma vez, aparece bastante nos livros do Crichton, né? E aí ele vai pra ilha, né? Ele monta a sua própria expedição pra ir na ilha lá com seus brothers, pra roubar ovos desses dinossauros, pra trazê-los pra que eles possam, pra que a sua empresa possa finalmente se beneficiar dessa tecnologia. É basicamente uma versão muito extrema de espionagem industrial, de uma tecnologia que tá, tipo, defunta, né? A empresa não existe mais, a InGen não existe mais, né?
quando o segundo livro se passa. Enfim, você tem também uma nova personagem que é a Sarah Harding, que ela é insinuada no livro, nunca é dita de forma explícita, mas é insinuado no livro que ela é filha do veterinário do primeiro Jurassic Park. A propósito, uma coisa curiosa é que os dois livros eu acho que seriam de interesse particular para veterinários, porque uma boa parte da trama é sobre doenças de animais e a investigação do que está causando a doença nesses animais. Outro ponto que o primeiro filme menciona um pouco, o segundo livro, como é trivial, né, como é de praxe nessas situações, tem um pouco mais de tempo para expandir esses conceitos de forma interessante. Se você gosta disso, você provavelmente vai gostar de quando o livro se envereda por esse lado. Pois bem, tem a Sarah. Uma distinção legal da Sarah é que ela é a típica, tipo, mulher fodona da história. Tipo uma Ellen Ripley ou uma Sarah Connor. Ela definitivamente, na minha lembrança de infância, né, porque eu li esse livro na infância muitas vezes. A propósito, esse livro, mano, eu não tinha internet na época, não tinha celular, não tinha, né, os problemas dopamínicos que eu tenho hoje. Então eu li esse livro, e aí eu terminava de ler, eu literalmente fechava, né, a contracapa aqui, virava assim, e já abria e começava de ler imediatamente. Tipo, literalmente, como se eu estivesse lendo o outro livro na série. De tanto que eu gostava dessa história. Eu tava lendo agora e lembrando de literalmente todas as cenas, todas as descrições. Tem algumas expressões que eu adotei porque elas apareceram nesse livro. Foi o meu primeiro contato foi com esse livro, né? Então, e como eu estava dizendo, a Sarah, ela é uma personagem fodona, ela é fisicamente a personagem mais forte do livro, ela é inteligente pra caramba, e ela meio que, eu não quero dar muito spoiler, afinal de contas, mas é curioso, eu tava lendo esse livro, eu tava o tempo todo pensando, mano, se essa porra desse livro sai hoje, o tanto de gente chata que ia ter chamando isso aí de lacração. E é curioso porque ela até brinca com isso, né? Tem eu não quero dar muito spoiler, já dei alguns. Então, enfim. Pô, o livro tem, sei lá, o primeiro livro é de 90, eu acho, né? A história se passa em 89. E o segundo eu acho que é 95, 96. Enfim, você deve ter bastante para ler esse negócio. Eu argumentaria que, mesmo com esses pequenos spoilers que eu soltei aí, os dois livros são experiências interessantes, muito boas. Eu não posso deixar de mencionar isso. Uma coisa que eu faço quando eu tô viajando é que eu gosto de ler ou reler livros que sejam mais ou menos temáticos com o local onde eu estou, com o que eu estou passando naquele momento. Então, por exemplo, quando eu fui pra Angra, eu estava relendo Latitudes Piratas, do Crichton também. Quando eu estava no Canadá no ano passado, que eu vim visitar minha família quando meu pai faleceu, eu estava relendo Cemitério Maldito, Pet Cemetery, porque a gente estava acampando nas montanhas, e eu ia pro meio do mato, ficava sentado num toco de árvore, cercado das coníferas aqui canadenses, lendo um livro de terror que se passa em grande parte no meio do mato, no Maine, que é o caso do Cemitério Maldito, né? Como quem leu o Cemitério Maldito sabe muito bem, o livro é um ensaio sobre morte e sobre o impacto da morte de alguém, até mesmo de um animal, porque morre primeiro o animal de estimação, depois morre o filho do protagonista. Então, eu estando profundamente imerso nos sentimentos relativos à morte do meu pai, eu não consegui terminar o livro. Tipo, parei, eu já li 2 vezes, estava lendo a terceira, parei, tá lá nos 60 e poucos por cento. Eu quero retornar, porque é um livro muito bacana, mas o meu ponto é que tangente absurda. Quando eu estou viajando, eu gosto, quando possível, de ler coisas que tenham a ver com onde eu estou. E nessa viagem agora para o Canadá, eu aluguei um motorhome com meu brother. Eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, então talvez o vídeo do motorhome já saiu. Mas eu aluguei um motorhome com meu brother, então estando no motorhome, fazia muito sentido reler Mundo Perdido, porque boa parte do livro se passa num trailer gigante de pesquisa, né, todo equipado com as tecnologias mais sofisticadas da época. E esse motorhome carrega nele uma motocicleta elétrica que, até pelo fato de que ela é muito silenciosa, ela é bastante leve, e o termo bike é basicamente intercambiável entre bicicleta e moto no inglês, não era muito distante da experiência que eu estava vivendo naquele momento, que estava viajando com um motorhome com veículos elétricos, incluindo uma bike elétrica, levando. Então a gente chegava nos locais, tirava a bike do motorhome, saía explorando, depois voltava. O livro, isso acontece direto, né? E o livro passa bastante tempo falando sobre esse conceito de que, tipo, a gente tem esse veículo grande e tem um veículo pequeno elétrico. Eu já falei bastante dos meus veículos elétricos aqui no canal, e você deve talvez lembrar que eu menciono justamente esse livro quando eu falo desse conceito do Last Mile Vehicle, que é o veículo de última milha, um veículo pequeno, portátil, pessoal, elétrico, que você deixa no porta-mala do seu carro, que você dirige para algum lugar e depois vai o resto do caminho. Ficção científica sempre usou esse tipo de coisa, né? Você tinha o hoverboard do Marty McFly, você tem aquela moto elétrica do Tom Cruise em Oblivion, que eu esqueci como sai no Brasil, enfim. O livro é legal, o livro foi o primeiro que me apresentou a ideia de que talvez exista uma outra explicação para a extinção dos dinossauros, né? Além do modelo que é mais compreendido, que foi a colisão do asteroide na cratera de Chicxulub, no México, que basicamente esculhambou todo o sistema climático do nosso planeta e matou todos os dinossauros não avianos, os dinossauros avianos, eu sempre confundo.
E aí os que sobraram viraram os frangos com os quais eles fazem. Os meus chicken nuggets são deliciosos. Muito bacana o livro, como eu falei. Ele tem essa investigação de o que aconteceu nessa ilha? Por que tem carcaças de dinossauros espalhados? Eles vão. É um livro mais de mistério. Eu acho que eu dei muitas voltas pra falar. É isso aí. É um livro mais de mistério, tem uma investigação, tem um ponto interessante. Às vezes eles cruzam caminhos com os antagonistas e tal. Então, e a propósito, as crianças nesse livro são menos irritantes do que as crianças no primeiro. Especificamente a Lex, que no livro ela tem acho que 6 ou 7 anos. Então ela tem diálogo de uma criança de 6 ou 7 anos. Então é chatíssimo. Tem hora que ela fala pro Tiranossauro, I hate you! É tipo, a ideia original do Michael Crichton, aparentemente, era contar toda a história do Jurassic Park sob o ponto de vista de uma criança. Presumivelmente a Lex ou Tim. Então, que bom que o convenceram do contrário, porque isso é uma ideia horrível. Enfim, eu sinto que eu falei muito por alto, apesar do fato de que esse vídeo está com 26 minutos de duração. O que eu quero dizer é que eu recomendo Michael Crichton para todo mundo que quer começar a ler ficção científica. É uma leitura bem assim, bem leve na minha opinião. Ele injeta bastante pesquisa nos livros, então você sempre sente que está aprendendo alguma coisa, exceto no fato que quando fica evidente que ele pesquisou relativamente pouco. Porque, lembra que eu falei sobre veículos elétricos? Tem bastante veículo elétrico nesse livro, e tem um momento na trama em que um dos veículos elétricos, ele tem um problema com o radiador, que é algo que não existe em veículo elétrico, e aí, com outro veículo, não sei se era o mesmo, ele fala sobre um problema com a transmissão, o que também não é comum em veículos elétricos. Pode ser argumentado que talvez o veículo elétrico que ele imagina naquela época tinha isso, mas ainda sou super desconectado com a realidade. É que nem quando eu leio uma ficção científica dos anos 80, e tipo, eles não tinham internet. Então, a forma que eles têm de enviar informação é estranhamente antiquado, considerando que a história se passa em 2050. Tá entendendo mais ou menos o meu ponto? Enfim, gente, cara, eu adoro ficção científica, me lembra muito meu pai. É a única coisa que eu leio. Às vezes eu penso que eu devia ler mais não ficção, umas biografias, né? Eu só li 2 biografias na vida que eu lembro, do Elon Musk e do Steve Jobs. Ler um pouquinho mais sobre história, né? Parar de consumir história na internet, né? Mesmo os ensaios longos e bem, como é que chama? E bem pesquisados e tal, talvez ler livro, mas é porque eu sou muito apaixonado pela imaginação dessas histórias, cara. Então, aí está Mundo Perdido e Jurassic Park. Não é patrocinado naturalmente, mas eu acredito que é a editora Rocco. Quando eu era moleque, os livros do Michael Crichton eram publicados pela Companhia das Letras, mas eu acredito que agora é a Rocco que tem. E eles têm um box que eu já vi 1000 vezes quando eu vou na livraria, né? Eu sou do time do e-reader, né? Eu adoro meu Kobo, eu leio muito mais com isso aqui do que já li na vida. Bater tá acabando, pela primeira vez, eu nem lembro quando, eu acho que eu carreguei esse negócio no Brasil, mano. Tô aqui há 3 semanas já, tá na hora de recarregar. Isso aqui faz com que você leia muito mais do que jamais vi. A propósito, uma coisa que eu quero trazer em breve, esse aqui é meu novo caderninho, eu tô devendo um novo livro de caderninho, porque já passou bastante tempo daquele lá, eu aprendi muito mais, eu tenho cadernos muito mais legais, tenho técnicas interessantes pra compartilhar com vocês, resultados legais que esse hábito trouxe pra minha vida, que eu acredito que pode ser benéfico pra você também. E uma das coisas que eu tenho feito agora, no meu, né, nesse aqui que é a versão maior, que eu tenho mais espaço pra escrever, eu coloco um reading log. E uma coisa que e-readers permitem que a gente nunca tinha capacidade antes é saber exatamente a porcentagem que está no livro. Tipo, eu tô em 79% do livro, isso não era possível antigamente, né? Então eu boto lá no reading log o nome do livro, a porcentagem que eu estou, e uma frase breve sobre o que está acontecendo no livro, a última coisa que eu lembro de ter lido nesse momento. Isso faz com que, tipo, de um dia pro outro, se eu li pouco, e aí a porcentagem teve um dia aqui que foi de... Cadê aqui, ó? É legal poder ter esse hábito de diário, poder rever, aqui ó, do dia 15, sexta-feira, tava lá, Reading, Lost World, 79%, The Raptors are attacking the High Hide, você vai ter que ler o livro para saber o que se trata. Aí no dia seguinte, né, no sábado, The Lost World, 80%. Então eu li 1% de um dia pro outro, então vê isso aqui tá sendo esfregado na minha cara nesse momento de uma forma que eu não posso ignorar. Então, meu Deus, meia hora de resenha de livro, quem é que vai assistir esse vídeo, mano? Se você chegou até aqui, um grande abraço e eu agradeço de verdade pelo prestígio. E até a próxima, cara.